vocês estão bem? Estão com saudade da tia Cefra? Pessoal, é só pra avisar pra vocês, né, da nossa aula que eu vou estar postando. Foi uma aula a respeito de nomenclatura orgânica, certo? De compostos orgânicos, os hidrocarbonetos. Comecei tranquilamente, conteúdo fácil que vocês já viram um pouquinho. Só dei uma aprofundadazinha legal, mas que vocês vão se garantir, tá bom? Então eu espero que vocês assistam, que vocês façam as atividades. Qualquer dúvida, é só me procurar. E afinal, vamos para o que interessa, né? Para nossa querida e amada aula de Química. Um beijo para vocês. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula, certo? Sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos, como eu havia falado para vocês. Um conteúdo que já foi visto, uma parte bem básica, nas nossas aulas presenciais. Então, o que são hidrocarbonetos, né? Para nós iniciarmos. Hidrocarbonetos, próprio nome já diz. Hidro vem de hidrogênio, carbonetos vem de carbono. Então, são compostos que em sua estrutura só possuem hidrogênio e carbono, nada mais. Coloquei aqui também aplicações para vocês, 6 imagens do nosso cotidiano, onde vocês podem se perguntar: onde estão esses hidrocarbonetos, Cefra? Qual é a aplicação desses hidrocarbonetos na nossa vida? Coloquei nessa primeira imagem para vocês, certo? A cenoura. Mas será que é na cenoura que tem esse hidrocarboneto? Será que ela é um hidrocarboneto? Não, né, pessoal? Aí nós vamos ter uma classe dos hidrocarbonetos, conhecida como alcadienos, certo? Onde nós vamos ter vários terpenos derivados dele, como um exemplo, derivado do isopreno. Um exemplo é o beta-caroteno, que é justamente responsável pela essa cor laranja avermelhada da cenoura, certo? Vamos ter também aí nas bananas a questão do etileno, certo? Onde nós sabemos que o gás etileno é que faz as frutas amadurecerem. Vamos ter aí o bujãozinho de gás com o gás, mistura de gases, né? O gás propano e o gás butano. Temos também outra aí, que é um alcino muito importante, que é o etino, também conhecido por acetileno, certo? Que ele é utilizado como combustível nos maçaricos de oxiacetileno, desculpa. E aí são várias imagens do nosso cotidiano com as aplicações da química. Então aqui, coloquei para vocês a classificação dos hidrocarbonetos, e são nomes que vocês já conhecem, esses que estão de verde, né? Quando nós estávamos estudando classificação das cadeias. Temos os hidrocarbonetos, compostos feitos apenas de hidrogênio e carbono, como eu já tinha falado anteriormente, onde eles vão se dividir em duas classes, né? Os alifáticos e os aromáticos. Lembra do aromático? Lá da presença do anel benzênico, né? Ou anel aromático. Então, não tem anel aromático, vai ser classificado como alifático. Sendo que os alifáticos, eles podem ser acíclicos e podem ser cíclicos. Acíclicos, ou asin de negação, não cíclicos, ou seja, são cadeias abertas. Cíclicos, cadeias fechadas. Já estudamos isso, sem estresse nenhum, tranquilidade, todo mundo aprendeu. Aí, os acíclicos vão ser os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Vamos já entender como é que é essa classificação. O que é que se difere cada um deles. E os cíclicos, nós vamos ter o ciclo alcanos, ciclo alcenos e ciclo alcinos. O que é que mudou, Céforo? O que é que muda aqui do cíclico para o acíclico? Somente a parte da cadeia ser fechada, formando ciclos, e nós já estudamos isso. E essa nomenclatura de hidrocarbonetos, pessoal, vai seguir regras elaboradas pela IUPAC, né? A União Internacional de Química Pura e Aplicada. Eles elaboram as regras e nós vamos seguir estas regras para nomear esses compostos. Aqui é a primeira parte, certo? Que vocês têm que seguir. O prefixo, o infixo e o sufixo, onde cada um vai ser referente a uma classe. Vamos começar pelo prefixo? No prefixo, ela vai indicar o número de carbonos que nós vamos ter na cadeia.
Aí aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, bem linda, com até 10 carbonos, ok? Um carbono, nós vamos chamar de met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Vamos trabalhar com esses 10 nomes primeiros, tá bom? Séfora tem moléculas que têm mais carbonos? Com certeza, mas nós vamos nos deter a nomear cadeias carbônicas com até 10 átomos de carbono. Segundo passo, o infixo indica qual tipo de ligação é entre os átomos. E que átomos são esses? Os átomos de carbono. As ligações vão representar esse infixo. Se tiver apenas ligações simples, vai ser o infixo an. Uma dupla e as demais simples, em. Uma tripla, demais simples, in. E se tiver duas duplas, de, em. Não muda. An, simples, em. Dupla, in. Tripla, de, em. Duas duplas. Tá vendo como é fácil? Se tiver alguma dúvida, dá uma pausazinha, volta um pouquinho e vai todo mundo entender. Parte do sufixo, que é a nossa última parte. Falei que eram 3 passos, né? Prefixo, infixo, sufixo. O sufixo ela vai justamente ser referente à parte das funções orgânicas que nós vimos. Nós já estudamos no capítulo anterior a parte de identificação das funções orgânicas. Saber o que é um hidrocarboneto, um álcool, um aldeído, uma acetona, ésteres, ácidos carboxílicos, várias outras funções que nós vimos. Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender a dar nomenclatura de hidrocarbonetos. Começar pela mais fácil, pela mais simples, para todo mundo ir pegando o ritmo, tá certo? Aqui, coloquei uns exemplos para vocês. Nós vamos ter esse primeiro exemplo contendo 2 átomos de carbono, certo? Então, o prefixo vai ser o quê? Et. O infixo, que é o tipo de ligação, só tem ligações simples entre os carbonos, então vai ser an. Sufixo, referente à função. Qual é a função que eu tenho? Hidrocarboneto. Na minha estrutura só tem hidrogênio e carbono. E se só tem hidrogênio e carbono, termina com o quê? Com O. Nomenclatura. Etano. Et, 2 carbonos. An, ligações simples. Hidrocarboneto, O. Vamos para o quadrinho verde agora. Aqui eu coloquei 4 exemplos para vocês, também bem simples, sem problema nenhum. Aqui nós vemos 2 carbonos, assim como no exemplo do quadro amarelo. Porém, apareceu algo diferente. O que foi? Uma ligação dupla. E quando eu tenho uma ligação dupla, o que é que vai mudar? O meu infixo agora vai ser em, ó. Se antes era an, porque era simples, agora é em, porque tem dupla. 2 carbonos, continuo com o prefixo et. Ligação dupla em hidrocarboneto, O. Próximo exemplo. Aqui nós temos a nomenclatura do propano. E por que propano? Prop vem de quantos carbonos? 3, né? An, ligações simples entre os átomos de carbono. E O, porque é um hidrocarboneto. Próximo exemplo, vamos lá. Aqui nós vamos ter uma cadeia que tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Se tem 4 carbonos, vai ser o quê? But. Tem ligação dupla. Opa, então o infixo não pode ser an, tem que ser em. Apareceu em que carbono? Apareceu no primeiro carbono, ó. Nós vamos sempre começar a numerar a cadeia quanto for mais próximo da ramificação, da insaturação, né? Porque nós temos que indicar onde está essa insaturação. E aqui eu coloquei para vocês aí a regra de 1979 e aqui já a regra de 1993. Nós vamos utilizar a mais atual, certo? Onde o número fica indicado entre hífens, tá bom? Aqui temos outro exemplo. Continua com 4 carbonos, então vai continuar sendo but. Só que agora a dupla não está no primeiro carbono. A dupla está em que carbono? No segundo, não é? Ó, carbono 1, carbono 2. Então vai ser o but 2-eno.
But porque são 4 carbonos, En porque é ligação dupla e O porque é hidrocarboneto. Então, sempre que tiver uma dupla ligação, uma insaturação, que é assim que nós conhecemos, nós vamos ter que numerar esta insaturação na cadeia, tá certo? Vamos agora para o nosso exemplozinho que está no quadrinho lilás. Pessoal, aqui nós temos uma cadeia um pouco diferente das outras que vocês tinham visto até agora, né? Tem uma maior quantidade de átomos de carbono e agora aparecem 2 ligações duplas na mesma cadeia. E aí, o que é que nós vamos fazer? Diga-me. Como é que responde, hein? Imagine que você está respondendo aí na sua casa, porque vocês são inteligentes e sabem o que fazer em uma cadeia carbônica dessa daqui. Ó, nós vamos numerar. Vamos tentar aqui, vindo da esquerda para a direita. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nós viermos dessa forma, nós vamos ter uma insaturação onde? No carbono 3 e outra insaturação lá no carbono 6, não é assim? Se eu vier da direita para a esquerda, vamos ter ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7 e 8. Se eu vier deste lado, começar por aqui, ó, nós vamos ter uma menor numeração, não vamos, ó? Já aparece uma insaturação no carbono 2 e a outra já vai aparecer lá no carbono 5. Então, nós vamos ter uma menor numeração. Sempre nós temos que seguir essa regra da menor numeração. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho detalhadamente sobre ela. Então, qual seria? Prefixo, 8 átomos de carbono, então vai ser oct. Depois, o que é que nós vamos ter? O infixo, você tem 2 ligações duplas. Dessa forma, você tem o quê? Um di-en. Logo depois, você vai ter o que mais? O último passo, que é o sufixo. E nós estamos trabalhando com hidrocarboneto. Sempre que for hidrocarboneto, vai ser O. Então, nós temos aqui o que, meu povo? Nomenclatura, um oct 2,5 di-eno. 2,5 justamente indicando os carbonos onde as insaturações, que são as ligações duplas, se encontram. Facinho, não é? Não entendeu? Tranquilamente, dá uma pausazinha, volta, copia. O vídeo é para vocês. Quando a molécula apresenta cadeia cíclica, o que é que vai acrescentar? Quase nada, pessoal. Só vocês colocarem a palavra ciclo antes do nome. Outro slide eu vou explicar a parte de nomenclatura de cadeias ramificadas cíclicas, tá bom? O de hoje nós vamos nos deter mais nas cadeias que são abertas, nas acíclicas. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre as cadeias ramificadas. Até então, nós não tínhamos trabalhado com ramificações, né? Nesse slide, mas vocês já viram e classificaram que são cadeias ramificadas. E esse slide, ele já nos traz um pouquinho da definição que seria esta cadeia ramificada, né? Cadeia que apresenta átomos de carbonos terciários ou quaternários. Aí nós vamos ter a presença dos nossos radicais, que nós chamamos de ramificações, ou também de grupos substituintes. E aqui nesse slide, eu coloquei para vocês os radicais que nós vamos mais utilizar, certo? Botei para vocês radicais derivados de aromáticos. Também botei para vocês radicais derivados do grupo alquila, certo? Coloquei aqui, ó, metil, etil, N-propil, isopropil, também conhecido como sec-propil. Nós temos o butil, sendo que o butil ele vai ser dividido em sec-butil, terc-butil e isobutil. O que é que muda? Por que que esse aqui só é metil e não pode ser um sec-metil? Justamente porque aqui você só tem átomos de carbono primário, certo? Para aparecer um sec-propil, um sec-butil, você tem que ter pelo menos 3 átomos na sua cadeia, 3 átomos de carbono, para que um deles possa se tornar secundário, como é o caso do propil. O propil você tem, ó, 3 átomos de carbono. A valência, que é essa daqui, esse representado por esse tracinho, que representa que você tem elétrons livres para participar da ligação junto com a cadeia onde ele estará se ligando. Então, aqui representa que você tem uma cadeia normal, certo? Esse Nzinho, normal, N-propil. Aqui você vai ter o isopropil, representado como I-propil, mas também conhecido como sec-propil.
Vamos ter o butil. O butil vem de quanto átomos de carbono? 4. Valência tá onde? O carbono primário. Esse sec-butil, a valência dele tá aqui, pessoal, ó. Viu? Vocês forem copiar o slide, vocês desenham. Opa, desculpa. Aqui, ó. Um tracinho aqui. Terc-butil, carbono terciário. Olha aqui, ó. Esse carbono sendo terciário, ele está ligado a 3 átomos de carbono, que torna ele terciário. Valência terc-butil, porque são 4. E o nosso isobutil também. Aqui nós temos o fenil e o benzil. São derivados de aromáticos, tá bom? Olha a diferença, muito parecido, viu? Cuidado para não trocar. Então, aqui nós vamos ter a questão da nomenclatura. Que regra nós vamos seguir para dessa nomenclatura de cadeias ramificadas? Nós temos que, primeiro de tudo, identificar a cadeia principal, certo? Que é essa cadeia principal, Séfora? Vai ser justamente a cadeia que vai apresentar a maior quantidade de átomos de carbono, a maior sequência. Sendo que nem sempre essa cadeia vai vir de forma linear, bonitinha aqui não, tá bom? Essa daqui é uma bem simples, ó. O maior átomo de carbono, sequência vai ser essa, né? Você vai chamar ela de cadeia principal. E aqui você tem uma ramificação, que seria seu radical metil. Sempre que for uma cadeia ramificada, certo? O nome da ramificação tem que vir primeiro, do radical. Por isso que a gente também numera, para identificar onde eles estão, os radicais e as insaturações. Então, você tem aqui, ó, começa por esse lado, da esquerda para a direita. Esse seria o seu carbono 1. Aqui seria o seu carbono 2. Aqui seria o seu carbono 3. Aqui seria o seu carbono 4. Então, aqui você tem a sua ramificação em carbono, carbono 2. Por isso que tem aqui, ó, 2-metil. Cadeia principal, nomenclaturazinha normal. Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo aí tem quantos carbonos? 4. Se tem 4, é but. Ligações simples. Se é simples, an. Hidrocarboneto, ó, 2-metilbutano. Bem, pessoal, vamos aqui agora para a parte de identificação da cadeia principal. A parte de identificação da cadeia principal, ela é muito importante, ela é indispensável, porque é justamente através dessa identificação da cadeia principal que você vai conseguir dar a nomenclatura correta. Se você identificar uma cadeia errada, a nomenclatura do seu hidrocarboneto vai sair errada, tá bom? Então, a primeira regrinha que nós vamos ter aqui é justamente falando sobre a questão da maior sequência de átomos de carbono. A sua cadeia principal, ela tem que conter isso. A maior sequência de átomos de carbono, certo? Essa primeira, mostrei para vocês que vocês vão ter aqui, ó, 8 carbonos nessa sequência. Aqui vocês vão ter 7 carbonos nessa outra sequência. Aqui você tem uma ramificação metil e aqui você teria uma ramificação maior, que seria o etil. Mas quem é que vai prevalecer? Aqui tem a maior sequência de átomos de carbono. No caso, se der empate, Séfora, se vier uma com 6 carbonos e a outra com 6 carbonos, porque nem sempre a cadeia principal será linear, tá bom? Será retinha, bonitinha assim, ela pode vir dessa forma também. Porém, se você fizer ela linear e fizer ela desta outra forma e você encontrar a mesma quantidade de carbonos, qual é a regra para você escolher a cadeia certa? É você escolher aquela cadeia que vai ter mais substituintes, certo? O maior número de substituintes, sendo que são substituintes mais simples. Se você analisar nesse primeiro, que é justamente o adequado, nós vamos ter o quê? 1-etil, 2-metil. São ramificações simples comparadas com um terc-butil que nós teríamos aqui. Aqui também nós vamos nos deter na parte da insaturação, que é a insaturação dupla ou tripla. Onde tiver insaturação, a cadeia principal tem que abranger essa insaturação. A insaturação tem que fazer parte da cadeia. Ah, Séfora, mas se eu englobar a insaturação, eu vou perder a maior quantidade de carbonos. Sim, mas nesse caso, a insaturação prevalece, tá bom? Ela é mais importante do que você manter a sua sequência da maior quantidade de carbonos. Olha aqui esse exemplo. Vocês vão ter 7 carbonos. E nesse outro, vocês vão ter 8. Quem é que prevaleceu? O que tem 7. Por quê? Porque na cadeia que tem 7 carbonos, eu englobei a insaturação. Nessa outra, foi marcada uma sequência com 8 átomos de carbono, porém, a minha insaturação não estava. Então, esse é o modo inadequado, certo? Nesse outro, mesma coisa, ó. Você tem que buscar englobar as insaturações, ok?
E a numeração? Nós já vimos um exemplo que nós estávamos numerando a cadeia. Lembra quando a gente estava fazendo a parte de cadeia normais, sem ser as ramificadas, que a gente tinha que indicar a dupla ligação lá nos alcadienos, que tem duas ligações duplas? Aqui é justamente indicando por onde você deve iniciar essa numeração da cadeia. Você tem que ir substituintes ou insaturações devem estar posicionados no carbono indicados pelos menores números. Então aqui a regra que vai prevalecer é a regra dos menores números. Nós vamos ter aqui, ó, 5 carbonos, 5 carbonos. Porém, nesse carbono já aparece uma ramificação do carbono 2. Neste outro só vai aparecer no carbono 3, se você começar a enumerar da direita para a esquerda. Então a forma correta seria essa, da esquerda para a direita. Outro exemplo também, ó, você tem que numerar a cadeia principal a partir do carbono mais próximo da ramificação. Então você não poderia começar da esquerda para a direita nesse caso, e sim da direita para a esquerda. Existindo dois substituintes, o que é que nós vamos fazer? Olhem aí. Se você vier da direita para a esquerda, você vai encontrar aqui carbono 4, com ramificações. Se você vier da esquerda para a direita, você vai encontrar aqui, se não tivesse esses números, né? Fosse aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Também haveria uma ramificação no carbono 4. Então, teria meio que um empate, né? Como é que você vai fazer? Você vai justamente começar a numerar a cadeia principal da extremidade mais próxima do maior número de substituintes mais simples. Quem são os mais simples? O metil. Por isso começou da direita para a esquerda. Sendo que nessa outra aqui, o que é que você vai ter? Os carbonos vai dar empate, né? Só que agora você não tem mais substituintes em um carbono. Os dois carbonos vão ter a mesma quantidade de ramificações. Aqui você tem um metil, aqui você tem um etil. Cada um carbono tem uma ramificação, diferente do exemplo anterior, que um carbono tinha duas ramificações. Então, quando aparecer dessa forma, nós vamos usar o que vai prevalecer a ordem alfabética, tá bom? Exemplo, se você tem um metil e um etil, quem é que vem primeiro? O etil, porque vem primeiro no alfabeto. Aqui também, se a cadeia for insaturada, ela vai prevalecer. Aqui chega a ordem de prioridade, certo? Como eu falei para vocês, existem prioridades na parte da numeração. Você pode ter a insaturação, você pode ter a ramificação ou um grupo funcional, onde quem vai prevalecer é justamente a nossa insaturação. Onde quem vai prevalecer é a nossa insaturação, quando você tem uma insaturação e uma ramificação, como você começa a enumerar por ela. E quando você tem um grupo funcional, uma insaturação e uma ramificação, que prevalece é o grupo funcional. Essa daqui é a ordem, tá certo? Uns exemplos que eu coloquei para vocês. Já coloquei a nomenclatura aqui, ó, 2,3 de metilpentano. Mas como é que seria isso? Cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono, aí tem 5 carbonos. Opa, achei 2 ramificações. E agora eu vou ter que fazer o quê? Identificar quem são elas, né? São metil. Em que átomos eles estão? Qual é a numeração? Vou enumerar a cadeia. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Comecei da esquerda para a direita justamente devido a eu ter uma ramificação no carbono 2. E lembra do que nós acabamos de ver nos slides anteriores? Que quanto mais próxima a ramificação estiver, né, eu tenho que começar por lá, para ter uma menor numeração para a ramificação. Então, vamos para a próxima. Aqui ficou 2,3 de metilpentano. Carbono 2, carbono 3 tem metil. Como são 2 metil, fica di. Pentano é o nome da cadeia principal. 5 carbonos pente, ligações simples an, hidrocarboneto O. Essa outra cadeia, já identifiquei a cadeia principal. Essa, diferente desse primeiro exemplo, vai ter uma ligação dupla, certo? Seria um alceno. Se tem dupla, a dupla tem que estar presente na cadeia principal. O que é que nós vamos encontrar também? 2 ramificações, ó, um metil e um etil. Lembra que a gente falou dos radicais? Quem vai ser a ordem de numeração da cadeia? Começa por onde? Direita para a esquerda ou esquerda para a direita? Esquerda para a direita, certo? Porque ela vai ser justamente o carbono vindo dessa forma, né? A numeração vindo desse lado, vai ser justamente a regra dos menores números. O carbono da insaturação vai ficar sendo o carbono 2. E aí nós temos 6 carbonos. Então você vai ter a nomenclatura 4 etil,
Porque no carbono 4 você tem um etil. Por que começou pelo etil e não pelo metil? Lembra? Ramificações diferentes, começa pela ordem alfabética. O etil vem primeiro do que o metil. 2-metil, porque no carbono 2 eu tenho esta ramificação. X, porque são 6 carbonos. 2, porque no carbono 2 eu tenho uma insaturação, que é a dupla, por isso é em hidrocarboneto só. Vamos para outro exemplo. Olha, aqui já coloquei a cadeia para vocês. Aqui vocês vão ter toda a cadeia principal, ó, bem bonitinha. Comecei daqui, ó, peguei a insaturação e fiz com que ela tivesse tudo isso para ter a maior sequência de átomos de carbono. Tem uma ramificação aqui, outra ramificação ali. Aqui nós temos um metil e temos um etil. Então a nomenclatura ficou 3 etil, 5 metil, oct, 1 ino. Oct é a quantidade de carbonos que nós temos na cadeia principal. E nessa última, o que é que nós vamos ter? Aqui, ó, nós vamos ter nossa cadeia principal, ó. Ok? Aqui faltou a partezinha, mas tudo isso daqui seria nossa cadeia principal, ó. E aqui seriam as nossas ramificações. Aqui nós vamos ter, ó, uma cadeia que tem 8 átomos de carbono e com 3 ramificações. Onde vocês vão ter aqui, ó, um etil, um fenil e um isopropil ou secpropil, tá bom? Aqui faltou o iso. Vocês copiem no caderno de vocês. Então, aqui comecei a numerar de onde? Justamente da insaturação, ok? Então, essa é a parte que eu tinha para falar para vocês a respeito de nomenclatura de hidrocarbonetos. Aqui vocês vão ter exercícios para vocês praticarem, tá certo? Eu vou querer que vocês copiem essas questões e passem para mim o gabarito delas.